Era mais verde mesmo, agora que vocês estão falando, né? Funciona mais Tipo, verde, né? compara com o seu terminal. O seu terminal ainda tá normal, tá vendo? Tipo, tá mais claro um pouco. Mas ao Mas, mesmo enfim. tempo. Bem, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Então vocês estão vendo minha tela aí? Deve estar tudo ok. Então olha só, o que que a gente tá fazendo aqui para fechar a disciplina, tá? Deixa eu pegar minha anotação do ano passado aqui. O que que a gente está falando? Ano passado a gente começou um problema como é que problemas relacionados à composição de tipos, tá? Quando eu tento juntar dois tipos que implementam uma determinada álgebra daquelas que a gente viu, e as três mais importantes aqui é o functor, o aplicativo e a mônada. E aí, eu estava usando como exemplo dois tipos aqui. Vocês estão vendo aí minha tela desenhando, né? Dois tipos básicos para caracterizar os problemas, tá? O primeiro é esse tipo aqui, que eu chamei de identity, que ele tem essa cara. É simplesmente um wrapper, um envelope em cima de um tipo Azinho qualquer, tá? Nada de especial. Hoje a gente vai implementar a mônada dele, tá? Aliás, é a mônada dele? Cadê minha anotação aqui? A mônada do tipo... É do tipo identity, isso aí. A gente fez o aplicativo na aula passada. A gente vai usar esse identity aí para iniciar a ideia de transformadores de mônadas, tá? Porque ele é um tipo bem simples, vocês vão sacar aqui a ideia. Eu espero que fique razoavelmente didático para entender a ideia aqui, mas eu confesso que eu demorei bastante tempo para entender essa história de monotransforms. Vou trazer um negócio bem mastigado aqui para vocês. Mas o outro tipo que a gente estava tratando aqui, que tenta capturar essa ideia da composição, é esse tipo aqui que eu chamei de compose. Ele recebe três argumentos aqui, que são tipos, tipo F, um tipo G, um tipo Azinho, tá? E o que ele faz é montar lá dentro uma estrutura com essa cara, né? F de G de Azinho, tá? Lá dentro dele, então, o que ele está guardando é um F de G de Azinho. Então, a ideia é que eu tenho um tipo Azinho primitivo, onde vão morar meus dados, os valores que eu estou interessado, as informações. Em volta disso aí, deixa eu desenhar. Desenhei, inclusive, essa figura aqui, né? Os meus dados estão aqui, o conjunto dos meus dados, o tipo que descreve os meus dados está aqui. Em torno dele, a gente está colocando uma casquinha, que é esse tipo G, pode ser uma lista, pode ser um maybe, pode ser várias coisas, tá? Tipos que adicionam uma certa estrutura, ok? E em torno dessa estrutura aí, a gente está colocando uma outra estrutura, que eu estou chamando de F, que pode ser uma lista, uma árvore, maybe, either, state, qualquer coisa também, ok? A ideia é que aqui, ó, antes a gente estava tratando de estruturas que eu vou chamar de simples, tá? Eu tenho dados e eu tenho estrutura. Exemplo, quando eu penso alguma coisa assim, ó, maybe de int, tá? Eu estou pensando em inteiros, então tem aqui 1, 2, 0, etc, 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 tá? E em torno desses caras aqui, eu coloco uma casquinha, tá? Que é a casquinha do maybe, que pode ter duas coisas, né? O just, e aí o just pega um desses dados aqui e carrega, ou tem eu vou chamar só de nzão aqui, é o nothing, tá? Mas repare, em torno dos dados, eu estou colocando alguma estrutura adicional, uma informação adicional, que não é exatamente dado. Quando eu falo assim, just quando eu escrevo isso, né, just o que eu estou falando é, tem um dado lá dentro, um dado, uma informação. Só que ela está dentro de uma coisa que eu chamei de just, e esse just fornece alguma estrutura adicional. E quando eu digo nothing, tá? Repare que é a mesma estrutura, é maybe de alguma coisa, só que ele não está carregando nenhum dado lá dentro. Só que para os dois casos aqui, o tipo disso é maybe de int. E o que o tipo está me indicando? Que eu tenho uma estrutura com essa cara, que tem dois construtores, tá? Tem dois formatos possíveis. Você pode pensar como se fosse uma caixinha vazia, o just, que você pode botar uma coisa lá dentro,
E o nothing é como se eu te desse uma caixinha, só que ela tá preenchida, ela, tipo, tá cheia de, sei lá, tá cheia de areia lá dentro, você não consegue colocar nada lá dentro, ok? Essa é meio que a analogia que eu faço aqui. É isso que o maybe tá me dizendo. Ó, tem uma caixinha com esse formato aqui. Dentro dela, você vai encontrar informações do tipo int, tá? Cada estrutura dessa, ela representa uma coisa diferente, tá? O maybe representa essa ideia de, eu estou fazendo computações que produzem dados do tipo int, mas pode ser que eu fale no meio do caminho e eu não consiga produzir esse int. É isso que esse maybe está falando. A lista, ela me dá uma informação diferente. A lista me fala o seguinte, olha, eu tenho dados, tá? Só que esses dados, eles têm uma sequência, eles estão estruturados em torno de uma sequência. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto e assim por diante, tá? Eles têm uma ordem. Árvores, mesma coisa, só com uma estrutura um pouquinho mais complicada, né? Sei lá, potencialmente mais complicada, tá? Posso ter dados, tá? Onde esses dados têm uma certa relação entre eles, que não é necessariamente uma ordem. Quando a gente começa a falar de árvores, a gente pode falar em várias ordens possíveis, tá? Para esses dados, mas eles têm, de alguma forma, uma relação entre eles, tá? Essa relação de pai para filho aí. Mesma coisa quando a gente fala de grafos, tá? Quando eu falo de, sei lá, tô falando de grafo, uma estrutura parecida com isso aí também. Essa mesma cara. O que eu tô falando é, olha, tem dados aí e eles têm uma relação entre eles, que é representada pela estrutura do grafo, a parte topológica do grafo. Tá? São esse tipo de estrutura que a gente está falando. O que a gente está tentando fazer aqui agora? Juntar estruturas, construir estruturas compostas, tá? A partir dessas estruturas que eu estou chamando de simples, né? Então, fazer lista de maybe, tá? Colocar maybes dentro da lista. Ou fazer, por exemplo, uma árvore de listas. Ou um maybe árvore de lista. Tá? Várias camadas de estrutura, cada uma representando uma coisa diferente. Okay? Tentando trazer um aspecto diferente do problema que você estiver tratando. Então, é isso aqui que a gente está tentando fazer agora. É extremamente comum isso aqui acontecer em programas de verdade, tá? Extremamente comum, de precisar de estruturas que capturam vários efeitos ao mesmo tempo. O que eu mostrei na aula passada para vocês, tá? Que se você me der duas estruturas dessa aí, ó, functor F, functor Gzinho, tá? Eu sempre vou ser capaz de construir só a partir dessa informação aqui, sabendo que a estrutura F e a estrutura G, eu não sei quais são, quaisquer que sejam, mas sabendo que eles dois são functors, eu consigo produzir o functor, alguma coisa que é F de G, tá? Eu consigo produzir esse functor aqui, foi isso que a gente mostrou na aula passada. Consigo pegar a estrutura, um envelopado no outro, aquela estrutura de duas camadas, e construir o functor dela, sem precisar saber, a princípio, quem é a F e quem é a G. A única informação que a gente usou foi o fato de serem functors. Repare que está aqui a implementação, que é a implementação que a gente fez na aula passada, tá? Functor do compose, que é o cara que eu estou usando para modelar isso aqui, para implementar o functor desse cara, né, que é f de g de azinho, tá? Eu preciso fazer o fmap, preciso receber uma função f, que é de azinho para azinho, e eu recebo um tipo compose. Lá dentro, esse dado aqui, ó, fga, ele tem tipo f de g de a. Deixa eu anotar aqui do lado, ó. Na implementação ali que vocês estão vendo no código. O f tem essa cara de azinho para bzinho. Esse camaradinha FGA, tá? Tem o tipo F de G de Azinho. Tudo bem? É isso que tá aí. E aí, do lado direito, tá a implementação dele. E repare, que é o que a gente discutiu no ano passado. Eu mostrei bastante detalhe, tá? A gente faz essa história aqui, ó. fmap.fmap, juntar dois fmaps, tá? Que é meio que fazer o Eduardo gosta de dizer aí, dupla penetração na coisa, né? Tipo assim, pegar um dos fmaps entra na primeira camada, o segundo fmap permite que entre na segunda camada, tá? Passo a função f purinha lá dentro e passo isso aqui, a estrutura que tem duas camadas. Que a gente viu, inclusive, a tipagem desse negócio. Um desses fmaps aqui é da estrutura f e o segundo fmap é da estrutura g. Cadê?
O do lado... aqui, ó. O do lado direito é o fmap da estrutura interna, que no meu caso aqui é o G. E o fmap da esquerda é o fmap que veio dessa estrutura F, que é a estrutura mais externa, tá? Então foi isso que a gente viu na aula, isso foi a primeira coisa que a gente viu na aula passada. Segunda coisa que a gente viu na aula passada foi, se você me der duas estruturas, e eu sei que as duas são aplicativo, o F é aplicativo e o G é aplicativo também, tá? Eu consigo chegar aqui e construir o aplicativo dessa coisa composta que é F de G de alguma coisa, tá? A gente consegue fazer também, que é essa implementação que está aqui embaixo. Cadê? Aqui, ó. Está aqui embaixo. Tá nesse pedacinho de código aqui, tá? Para fazer essa implementação, preciso fazer duas funções, né? Uma função que é pior, que pega um dado do tipo Azinho e coloca dentro da estrutura. F de G de Azinho. Para isso, a gente está fazendo um truque, não é bem um truque, mas é uma implementação aqui, ó, com pior, porque o pior, tá? Esse primeiro cara aqui da direita vai pegar o dado Azinho e vai botar ele dentro da estrutura G. Então, estou usando o fato desse G ser aplicativo. Aí eu pego o resultado disso e passo para essa função pior da esquerda, que é o pior da camada mais externa aqui, ó, que está vindo do aplicativo do F, tá? Então, eu estou pegando um Azinho, botando o primeiro pior ali da direita, construindo um G de Azinho. Aí eu pego esse resultado e uso o segundo pior, que é o pior da estrutura F, e construo um F de G de Azinho. Pronto, coloquei dentro da estrutura. Ok? É isso que a gente está fazendo. Então, repare, eu estou usando o fato de que o F, as duas estruturas são aplicativos, mas eu não sei quais são essas estruturas, tá? Só sei que elas são aplicativos. Quem implementar o aplicativo delas tem que dizer como é que é o operacional disso. Para mim é caixa preta. E o Estrela, tá? O Estrela, é o que a gente discutiu também. A implementação dela vai ser, ora, eu pego aqui a estrutura onde estão as minhas funções, tá? Uso o fmap. E repare, esse fmap é da estrutura mais externa, tá? Então é o fmap da estrutura F. Eu pego esse fmap aqui, uso essa estrela, que é o da estrutura G, que é o da estrutura G, tá? E combino ela lá dentro. Então, eu vou pegar nesse elemento aí, FGAB. Lá dentro, eu vou injetar a estrela da estrutura G, tá? Usando FMAP. Então, eu entro lá dentro e modifico cada uma das funções ali para posicionar essa estrelinha. E aí, eu uso a estrela da direita, que está aqui, essa segunda estrela que está aqui, que é o da estrutura F, a estrutura mais externa, para poder passar os dados para ela. Os dados estão nesse cara aqui, ó, FGA. FGA. Ok? E aí, repare, aqui a única informação que eu usei também para conseguir fazer essa implementação é o fato de que a estrutura F é aplicativo e a estrutura G é aplicativo. Lembrando, se é aplicativo tem que ser functor, tá? Para ser aplicativo tem que ser functor. Então, se é aplicativo eu tenho o fmap disponível nos dois caras aí, tá? E a única coisa que a gente está usando é isso, ó. Eu não uso nenhuma informação concreta, que eu estou chamando, específica de quem que é a F. Eu não sei quem é a F. Só sei que é aplicativo. Quem que é a G? Eu não sei. Só sei que é aplicativo. Tá? Que é o que a gente vai chamar aqui. Tem alguns livros, alguns lugares, vocês vão ver, os caras chamam isso aqui de free functor, né? Que é esse cara aqui de trás aqui. Tá? Free functor. Free, porque, tipo assim, ó, tipo, eu não preciso saber detalhes da estrutura. Eu só sei que tem dois functors aqui, eu estou juntando, meio que o functor resultante disso é de graça, basicamente. É isso que eu estou falando. É um pouco mais do que isso, que tem teoremas provando algumas propriedades aqui, tá? Tipo, tem alguns detalhezinhos técnicos, mas é isso que eu estou mostrando para vocês. No operacional, na prática, tipo, eu consigo fazer isso. O detalhe técnico é provar que isso aqui implementa as leis do functor, tá? E aí tem umas chaticezinhas técnicas. Mesma coisa aqui, ó, para fazer o aplicativo. Alguns lugares vocês vão ler isso aqui chamado de free applicativos, né? Sabendo que eu tenho dois aplicativos, eu consigo juntar dois e ter o terceiro de graça, entre aspas. Eu não preciso saber quem que é F e quem que é G, tá?
Claro que tem detalhes técnicos que eu não estou fazendo aqui, que é provar que essa implementação segue as leis do aplicativo. Tá? É um bom exercício, inclusive, fazer esse do aplicativo, que é um pouco chatinho. Mas, basicamente essa a questão. Qual é o problema de hoje? Tá? Eu gostaria de conseguir fazer a mesma coisa para a Monada. Só que, infelizmente, não é possível fazer isso. Tá? Não é. Vocês vão ver em alguns lugares falando de Free Monads, tá? Que é uma outra. Tipo, tem a ver com isso aqui, tentar fazer essa coisa aqui de forma genérica, mas precisa de uma ligeira sofisticação a mais aí em cima da coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês a solução clássica, a primeira solução que apareceu para esse problema, que é a ideia de transformadores de mônadas. Então indo para frente aqui nas minhas anotações. Para lá. Então vamos lá. Aqui em Haskell a gente está definindo a mônada. A gente escreve a mônada em termos desse operador, o bind, né? A gente definiu uma classe que era assim, ó. Classe applicative m monad m onde. E aí, para implementar para uma estrutura mzinho, a mônada dela, primeiro, tem que ser aplicativo, tá? Tem que me dar o functor e tem que me dar o aplicativo. E aí, o que a gente pede é, me dê um operador aqui, uma função, que é o bind, que tem essa assinatura, né? M de Azinho para A, M de Bzinho, e produz um M de Bzinho. Ok? Me dê esse cara aí. Primeira coisa a lembrar, de onde é que saiu esse cara? Tá? De onde é que saiu esse cara? Esse cara aqui nasceu de quando a gente estava discutindo aquela ideia de, olha, se eu tenho funções de Azinho para Azinho, e eu combino essas funções com aquele operador, a composição de funções normal, tá? Isso aqui tem a ideia de que é um monoide. Isso aqui forma um monoide, tá? O que era o monoide, né? Era um conjunto equipado, um conjunto de elementos. No meu caso, os elementos, que são esses elementos, Azinho para Azinho, um conjunto de funções aqui no meu caso, tá? Onde, junto desses elementos aí, desse conjunto, eu tenho uma função, um operador binário fechado associativo, que no nosso caso aqui é esse composition. O que quer dizer que é binário? Ele pega dois elementos desse conjunto. Ele sempre pega dois elementos desse conjunto como entradas. Esse que é o que significa binário. O que significa ser fechado? Quer dizer que sempre que eu combino dois caras aqui com o ponto, a saída vai ser uma função que também está nesse conjunto. Sempre vai ser assim. É isso que quer dizer que é fechado. Esse que é o que caracteriza a ideia de fechado, tá? Todas as entradas e saídas estão sempre nessa coleção aí, nesse conjunto aí, que é essa coleção de dados, de informações de dados, tá? De valores possíveis. E associativa quer dizer que a ordem com que eu executo isso não importa, né? No seguinte sentido, tá? Se eu juntar f de g de h, isso aqui tem que ser igual a f de g depois de h. Depois de h. É isso que quer dizer o associativo, tá? Meio que a ordem não importa. Assim, muito cuidado, tá? A ordem com que eu avalio os parênteses. Não estou exigindo comutatividade. Eu não estou exigindo aqui que f.g seja igual a g.f. Tá? Eu não estou exigindo isso aqui. Isso seria comutatividade. Tá? Normalmente, quando a gente exige isso aqui, é uma condição mais forte. Tá? Tem menos tipos que vão conseguir implementar essa associatividade aí. De onde é que apareceu a mônada, então? Da gente tentar fazer a mesma coisa, ou algo muito parecido, só que em vez de função de Azinho para Azinho, eu queria fazer com funções de Azinho para M de Azinho. Tá? E aí o que a gente foi fazendo? Eu quero pegar duas funções, Azinho para M de Azinho, combinar com uma outra, Azinho para M de Azinho, tá? Com uma coisa, eu queria combinar esses dois caras e conseguir produzir uma terceira função que é de Azinho para M de Azinho. Ok? É daí que apareceu o bind.
tá? Vocês lembram que tinha até uma discussão, né? Ah, dá, não sei o quê. Aí tinha alguma coisa aqui, aí eu fiz aquele operador, lambdazinho, tinha alguma coisa aqui, e o bind apareceu por quê? Inclusive o tipo do bind. Porque no final tinha que ter azinho para m de azinho. Aí eu pegava, beleza. Então vou deixar um azinho ali, o lambdazinho externo do lado de fora, para ser aquele azinho lá do tipo, ali daquele cara. E tudo que estava aqui dentro desse parênteses vermelho tem que ser do tipo m de azinho. E aí a gente foi calculando o que tinha que acontecer com o bind, tá? Porque aqui aparecia, ó, m de azinho, que veio daqui. Aqui aparecia azinho para m de azinho, que veio desse cara. E aí, necessariamente, o bind nessa configuração aqui, esse azinho está contemplado com esse valor aqui, barrazinho. Então, tudo que está dentro do parênteses vermelho tinha que ser m de azinho, tá? Então, o bind tem que produzir um m de azinho. Foi daí que a gente foi vendo a necessidade do bind ter essa cara aqui, tá? Ele recebe, ó, do lado esquerdo, um m de azinho, do lado direito uma função de a para mb, aí a generalização já, e o resultado todo dele é um mb. Ele nasceu nesse contexto, tá? De generalizar a composição de funções para funções que geram estruturas. Essa que é a ideia básica aqui. A mônada nada mais é do que a generalização da composição de funções para funções que produzem estruturas na saída, tá? Esse Mzinho aí. Produz alguma estrutura, tá? Pode ser um maybe, pode ser lista, pode ser árvore, pode ser um monte de coisa. Pode ser estado, pode ser um monte de coisa. Não interessa a estrutura, desde que tenha essa cara aqui, desde que eu consiga definir o bind com essa assinatura aqui, para ser a função de composição de funções, e que satisfaz determinadas propriedades que são ligadas à propriedade lá de composição de funções, que são essas aqui, tá? Ó, tem que ser um negócio meio que tentar capturar essa ideia de fechado, tem uma unidade, que é, no caso lá, a função ID, tem que ser associativo, tá? Só que aí tem adaptações para poder escrever isso. Foi isso que a gente viu lá naquele momento, tá? Então a gente caracterizou o bind assim, a mônada por meio dessa operação aí, tá? E é normalmente a caracterização que todo mundo usa, é bem operacional, é razoavelmente, entre aspas, fácil de implementar, mais ou menos fácil de entender, é essa a ideia. Só que ela tem uma caracterização alternativa, tá? E ela é interessante para mostrar aqui, porque ela que ajuda a entender legal o problema esse problema de composição de mônadas, tá? Olha só uma coisa aqui. Dá uma olhada nisso aqui. O bind, ele tem essa cara, né? Que a gente acabou de ver, ó. M de Azinho para A, M, Bzinho, produz um M de Bzinho. Se eu inverter a ordem dos operadores, tá? Se eu definir uma outra função, vou chamar de bind invertido aqui. O pessoal inclusive chama de flipped bind ou inverted bind mesmo, tá? Eu vou definir uma outra função que é essa daqui, ó. Que pega Azinho para MB do lado esquerdo, pega o MA, produz o MB. É o mesmo bind. A única coisa que eu estou fazendo é fazer uma outra função que inverte a ordem com que os argumentos estão chegando, tá? Mas é para ser o mesmo bind. E aí, quando eu comparo isso com o fmap, olha só como é que é a cara do fmap, tá? É um Azinho para Bzinho, ele pega um F de Azinho, uma estrutura, um Azinho que está dentro de uma estrutura, e produz um F de Bzinho. E aí você olha e fala, cara, esses dois caras são muito parecidos, tá? Então o binding veio daquela história de composição de funções, mas de alguma certa forma ele é muito parecido com a ideia básica do fmap, tá? Que é o quê? Conseguir pegar ó, dados que estão dentro de estruturas, dados Azinho que estão dentro de estruturas M, usar esses dados, alimentar esses dados para uma função que é Azinho para M de Bzinho. Então, repare, não é mais só uma função pura, tá? É uma função que produz estrutura adicional, olha o Mzinho aqui, tá? E ele produz os dados Bzinho dentro da estrutura. Repare que é todo mundo tem a ver com a mesma estrutura, tá? Se o M for maybe, aqui é maybe, aqui é maybe, aqui é maybe. Se a estrutura for lista, aqui é lista, aqui é lista, aqui é lista. E assim por diante. Todo mundo a mesma estrutura.
Tá? Todo mundo a mesma estrutura. Essa que é a ideia básica da mônada. E aí isso me leva a uma ideia de que, olha o seguinte, cara, o que acontece se eu pegar e eu usasse o fmap com funções que tem essa cara aí, A para MB, tá? Se eu fizer alguma coisa assim, ó, fmap, entregar para ele uma função que eu vou chamar de H, onde esse H tem o tipo Azinho para M de Bzinho. Tem essa cara aqui, em vez de ser uma função limpinha, bonitinha, pura, do jeito que normalmente a gente usa para o fmap, tá? Opa, se eu passar para ele, tá? Para o fmap, ó, uma estrutura M de Azinho ou F de Azinho, tanto faz o nome que a gente quiser dar, tá? Eu vou chamar aqui de M, para não confundir os termos aqui. Mas o resultado disso aqui, tá? Se eu entregar para ele um dado M Azinho do tipo M de Azinho, tá? O resultado disso aqui vai ser alguma coisa, eu vou chamar de X, cujo tipo vai ser. Tá? E aí, repare, agora eu estou fazendo fmap, tá? Eu estou pegando os dados dentro da estrutura, alimentando eles aqui, estou produzindo M de Bzinho e estou botando eles dentro da estrutura, que eu já tinha antes. Então, o resultado dessa coisa aí vai ser M, tá? Que vem daqui, de M de Bzinho. Esse segundo M veio daqui, ó. Tá? Aliás, melhor ainda. O M externo, tá? Veio daqui, esse M é esse M. O fmap mantém a estrutura que eu já estava tratando. Se eu entrei com os dados M de Azinho, na saída vai ter M de alguma coisa. E o segundo Mzinho, ó, M de Bzinho, é o que foi produzido pela função, apareceu aqui dentro. M de Bzinho. Ok? Opa, isso aqui é muito parecido com M de Bzinho, só que tem uma estrutura adicional. Então, se era lista, agora eu tenho, em vez de uma lista de Bzinho, eu tenho lista de Bzinho. Se era maybe, tá? E aqui eu produzia maybe de Bzinho, aqui eu estou produzindo maybe de Bzinho. Ok? Para eu pegar disso aqui, tá? Do que está aqui, e transformar nessa mesma coisa que está aqui o bind, ora, eu posso olhar e falar, eu posso exigir que alguém me dê uma função, que eu vou chamar aqui de join, que é o nome clássico dela, tá? Que faça com a seguinte assinatura, que faça, ó, M de Azinho, pegue uma estrutura com essa cara aí, estrutura dentro de estrutura, as duas iguais, e condense tudo num M de Azinho. Ok? Por quê? Na hora que eu fizer, então, na hora que eu fizer isso aqui, né? Join de fmap de H com essa assinatura, MA com essa assinatura aqui, tá? O resultado disso aqui vai ser um X, só que esse X, eu vou chamar de X' para não confundir com azul ali, só que esse X vai ser fmap de H de MA vai produzir M de B. Aí o join pega M de B e produz um M de B. Então o resultado final da coisa toda é M de Bzinho, que é exatamente o que o bind tem que fazer. Repare, o bind pega uma função H com essa cara aqui. O segundo argumento dele é um elemento, um lugar onde estão os dados, tá? Que tem o tipo M de Azinho, que é esse cara aqui. E ele produz alguma coisa que tem essa cara M de Bzinho. Então esse cara aqui é sinônimo do bind. Isso aqui é sinônimo do bind. Isso aqui é sinônimo do bind. Então eu posso, se eu tiver acesso, tá, a essa função join, eu posso escrever o bind em termos do join. Dessa forma aí. Não me interessa quem é o H nem quem é o MA. Só me interessa que a estrutura que eu estou lidando seja functor e ela me dê esse join. Repare. Isso quer dizer que eu posso definir a minha mônada em termos desse join. Em vez de exigir que alguém me dê o bind, eu posso pedir que alguém me dê o join em vez do bind. Porque se alguém me der o join, eu produzo o bind. Tá? Inclusive, acho que nas primeiras implementações dessa classe monad em Haskell, você podia tanto escrever o bind quanto o join. Ou você dava um ou você dava o outro. Acho que na última implementação, nas últimas versões da biblioteca, ele exige que você dê o bind, tá? Mas aí ele produz o join para você, ok? Mas, repare, é indiferente. O que caracteriza mônadas, pode pensar no bind, ou você pode pensar nesse join,
O join caracteriza a mônada tanto quanto o bind, tá? Ele não traz nenhuma informação adicional na mesa. E olha só aqui, coisa curiosa também. Aqui, nessa discussão que eu fiz com vocês, eu exigi que alguém me desse o bind, o join. Mas a gente sempre consegue escrever o join em termos do bind, tá? Fazendo isso, ó, join, definindo, tá? Se eu definir o join x como sendo x id, bind com id, isso aqui tem exatamente a assinatura que a gente precisa. Olha só, vai dar exatamente o que a gente precisa. Se eu pensar que esse x aqui tem tipo m de azinho, tá? Que é o que eu preciso para o join. Esse cara aqui, id, vai ser o id, ó, disso, de m de azinho, do que está aqui dentro, tá? Esse cara aqui vai ter a assinatura m de azinho para m de azinho. E aí eu uso o bind para poder squash, né? Tipo, destruir, entre aspas, destruir a estrutura, tá? Porque ó, tem m de m e aí vai virar m de azinho. A gente usa o bind para fazer isso. Então, repare, se você definir o bind, você sempre consegue definir o join. Se você tiver o join, você sempre define o bind, tá? Indiferente uma coisa da outra. Então, as duas caracterizações são igualmente poderosas, tá? Beleza. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu preciso dar uma paradinha de, sei lá, 30 segundos para carregar a caneta aqui enquanto isso. Alguma dúvida até aqui, por enquanto? Não. Conta uma piada aí, Eduardo, enquanto a gente espera carregar a caneta. Acho que eu entendi. O negócio de compor funções é porque você tá, tipo, não entendi compor funções, na moral. Peraí, eu não consegui te ouvir, ô Johan. Calma, foi mal, que eu acho que tava longe do microfone. Eu não sei se eu entendi muito bem o negócio de generalizar a composição de funções. Qual parte você não entendeu muito bem? Eu recomendo ver a aula lá, porque isso aí não é trivial, pô. Sempre que o Edil fala isso, eu falo. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu entendi da mônada, do bind e tal. Eu não entendi como é que generaliza a composição de funções. Eu acho que vai valer a pena você rever a aula que eu falei disso. Você lembra qual que era a aula, Eduardo? Tá lá na playlist no YouTube, cara. Hã? Tá na playlist, deixa eu olhar aqui. Acho. Eu não lembro o número da aula, mas realmente naquele momento a gente fez uma discussão bem para chegar no bind, na hora que eu falei de mônada. Então, algum vídeo Acho que que é bom, a aula o título 14. dela, né? O que são mônadas? Por aí, 14, 15, por aí. Mas Vê eu sinceramente essa não aula vejo... de novo. Perdão, Edil. Fala aí. Fala aí. Não, perdão, só ia falar que eu particularmente não gosto de chegar mônada desse jeito, justamente porque me confunde. Mas ok. Bem, a mônada nasce porque eu vejo a mônada aí, tá? como É. ação sobre estrutura. Como é que é? Pra mim ela é um negócio que facilita você mexer. É que pra mim a mônada é um negócio que tipo, te facilita muito a mexer com estruturas que você não sabe como é que funciona. Vamos ver o que eu tenho dela. Ixi, não sei se eu gravei. Beleza, eu voltei. Vocês estão vendo aí minha tela de novo? Sim. Beleza. Posso seguir então? Alô? Alô? Você não caiu, não? Vocês estão comigo? Sim. Cara, eu acho que é o Johan que tá com conexão devagar lá na. Aí eu fico achando que eu que tô devagar, mas beleza. Vamos lá. Vamos seguir aqui então. O que eu quero definir, tá? Quero definir a instância do compose, a instância mônada do compose, que é aquele f de g de azinho, tá? Então eu quero conseguir escrever alguma coisa assim, ó. Instance, sabendo que a estrutura f é mônada, sabendo que a estrutura G é mônada, seguindo o mesmo padrão que a gente estava fazendo, eu quero definir monad compose f de G onde. É isso que eu quero tentar fazer, tá? A gente define lá o return é igual ao pure,
A gente viu lá no passado, tá? Tipo, hoje em dia a implementação dela é assim, nem existe que você implemente mais esse return. Ele é o pior, que veio lá do aplicativo, então isso aqui é fácil, porque a gente já viu como é que faz o aplicativo. E aí o que a gente está tentando fazer é o bind. Eu quero o bind com a seguinte assinatura. Compose FGAzinho. Segunda coisa, azinho para compose FGAzinho. E é o que vai ser produzido é um compose FGBzinho. Aqui tá errado, né? Esse aqui é Bzinho. A função é de A para B, só que ela produz estrutura adicional, que é esse compose aqui no caso particular. E aí a pergunta é, tá bom, como é que é esse bind aqui, ó? Como é que é a definição do bind, tá? E aí começam os problemas, tá? Eu vou meio que tentar mostrar aqui a origem do problema, mas é muito interessante. Eu não estou mais passando lista para vocês focarem no projeto final, tá? Não ficarem sobrecarregados. Mas é muito interessante você pegar e falar assim, cara, eu vou tentar fazer esse bind aqui. E aí, tipo, quebrar a cabeça tentando produzir. Já adianto, não é possível produzir. Mas o fato de você tentar fazer a produzir ele, você consegue ver, é aqui que eu estou travando e não consigo destravar mais. Aí você vai achar o problema concreto. Mas qual que é a ideia básica, tá? O sketch, né? O que eu tenho disponível, tá? Eu tenho um bind que é da estrutura F, que tem essa cara, né? É Azinho, A, F, Bzinho, F de Bzinho. Eu tenho esse cara aqui, porque eu falei que eu estou exigindo que a estrutura F seja mônada, então ele me dá esse bind aí com essa assinatura. Eu tenho um segundo bind, vou desenhar ele de outra cor, inclusive, vou desenhar ele de vermelho. Eu tenho um outro bind que veio do G, da estrutura G. Então eu tenho ele disponível. Azinho para F não. G de Bzinho. G de Bzinho. Eu tenho esses dois caras aí disponíveis. E aí eu quero produzir aquele bind ali de trás. Tá? Aquele bind ali de trás, que é esse aqui, né? Eu vou fazer de azul aqui. Eu quero produzir este. Que tem essa cara aqui, ó. F de G de Azinho. Uma coisa que é A para F de G de Bzinho. E ele termina com F de G de Bzinho. Eu tenho o branco, eu tenho o vermelho. Eu quero produzir o azul. Mas, isso aqui pensando no termos do bind. Se eu pensar no termos do join, e aí aqui é que vai aparecer a coisa, eu quero um join com essa cara aqui, ó. Que eu quero, tá? Join. Lembrando que o join é M de Azinho para M de Azinho. Escrevendo em M como sendo F de G de alguma coisa, então eu quero esse join aqui, ó. F de G de F de G de Azinho. 1, 2, 3. Para F de G de Azinho. Ok? Olha só, vamos lá, por partes. O join é M de Azinho. Quem que é a estrutura? É F de G. Essa aqui é a estrutura que está envolvendo o Azinho. Então, M de Azinho tem que produzir M de Azinho. Esse é o join que eu quero. Só que para fazer ele, eu só tenho disponível ou esses binds aí que vocês estão vendo em cima, ou os joins associados a eles, tá? O de cima aí, ó, o branquinho, me dá um cara que é F, tô chamando de F de Azinho e produz um F de Azinho. E esse cara aqui de baixo, o segundo bind, a gente viu ali que ele implica um join que tem essa cara, ó, G de Azinho para G de Azinho. E aí qual que é o problema que você vai esbarrar lá? Essa é toda a informação que eu tenho, tá? Toda a informação que eu tenho tá aqui, tá escrita aqui. Então eu tenho que tentar usar alguma coisa dessa. E aí eu quero pegar, ó, uma estrutura que tem F de F de G, usando algum esses caras aqui que estão em branco ou em vermelho, produzir F de G de A. Aí você começa as tentativas. E aí você vai começar a esbarrar no problema que é, ora, pelo join aqui é o que eu consigo enxergar melhor, tá? Se eu tivesse alguma coisa tipo F de G de G,
que eu faria? Usaria o bind do G, o join do G, para fazer o G com G, e aí produzir só esse G aqui, e o F, o join do F, para fazer F de F e produzir a coisa. Pronto, teria resolvido. O problema é que sempre entre dois caras, FF ou GG, que aí eu poderia usar o join, sempre entre eles tem um cara estranho lá, ó, meio que um alienígena no meio do caminho. Então, esse Fzinho aqui, esse cara que está aqui, esse nível de estrutura, não permite eu usar o join do G com G para poder sumir com um dos Gs. Esse G que está do lado de cá, ó, esse nível de estrutura não permite eu usar o join do F para sumir com um desses Fs. Que é isso que o join faz, né? Some com um nível de estrutura. Então, o fato dela estar intrincada desse jeito aqui, ó, eu não consigo usar os joins para fazer essas eliminações de estrutura, tá? Tipo, a gente não consegue fazer. Você pode tentar, e o problema você vai ver é sempre esse. Cara, tem alguma coisa no meio das estruturas que eu quero produzir lá, que eu quero eliminar, e eu não tenho informação suficiente para conseguir fazer isso. Porque essas operações aqui, ó, que estão aqui em cima, elas não te dão informação suficiente para você conseguir fazer isso. Esse que é o problema. Tá? E esse que é o problema concreto. Por que você não consegue fazer? Porque eu não... Só com isso que está aqui, não tenho poder suficiente. Como é que a gente resolve isso? Aí é que está a pergunta, a grande questão, tá? Como é que eu resolvo isso? Porque o que eu quero tentar fazer é eliminar, tá? Ou esse F daqui, se eu conseguir jogar fora, tá? Esse F aqui, eu uso o join do G, repare, tá? O join do G para chegar no F de G de A. Mas eu preciso ter alguma coisa, uma forma de eliminar esse F. Outra alternativa, se eu conseguir eliminar esse G que está aqui, ó, que eu estou apontando aqui agora. Se eu conseguir alguma coisa que não está aqui na tela, mas que elimine esse G, tá? Eliminar esse G, eu uso o join do F para pegar ó, F de F e produzir esse Fzinho, e aí o G de A já está lá dentro. Então eu preciso de alguma coisa que não está aqui, que elimina ou o G, e se eu eliminar o G, resolver o problema, ou eu elimino o F, um nível de estrutura, se eu eliminar o F, resolver o problema, porque aí eu tenho o join lá para usar. Tudo bem? Como é que elimina a estrutura? A gente estava falando aqui atrás, um pouco mais para trás. Eliminar a estrutura, aqui na prática, aqui Haskell, é fazer pattern matching na parada. Tá? Porque nada me impede de fazer o seguinte, né? Me dê uma função, produzir uma função F, por exemplo, F, que pega uma lista de Azinho e produz um Azinho. Função head, por exemplo, pega uma lista e me dá o primeiro elemento da lista. Por exemplo, eliminei a estrutura. Tinha estrutura e eu eliminei, tá? Nada me impede de fazer um from just, por exemplo, aqui, ó, from just, sei lá, uma coisa assim, que pega um maybe de Azinho e produz um Azinho. Nada me impede de fazer isso. Eliminar a estrutura. Só que para isso eu preciso saber quem é a estrutura, porque aí eu preciso fazer o pattern matching, né? Para eu conseguir implementar esse from just, eu vou fazer alguma coisa assim, né? Ó, from just x é x. Pronto. Só que eu preciso saber como é que é a cara da estrutura para poder fazer o pattern matching. Mesma coisa para a lista. Tá? Então, para conseguir fazer isso aqui, eu preciso conhecer a estrutura. Não me basta saber que é uma mônada. Não me basta saber que é um func. Não me basta saber essas coisas. Eu preciso saber mais detalhes. Quem que é a F ou quem que é a G. Esse que é o detalhe. Se eu souber a F, se eu souber quem é a F, eu elimino ela, eu faço uma função que elimina ela, vou mostrar aqui, que elimina ela, e eu não preciso saber quem é a G, porque a G me dá o join. E eu uso o join para fazer G de Azinho e transformar no G de Azinho lá dentro. Por outro lado, se eu conseguir eliminar o G, tá? Se eu conseguir eliminar o G aqui, ó. Se eu eliminar o G fazendo pattern matching, sabendo quem é a G concretamente, eu elimino ele, faço uma função que joga ele fora, e aí eu uso o join da F. F de F vai virar um F só lá no resultado final, tá? Então, cuidado com isso. Para resolver esse problema, eu preciso saber quem que é a F ou exclusivo quem é a G. Eu não preciso saber os dois. Tá? Isso é uma boa notícia, ok? Se eu precisasse saber os dois, a gente perdia muita capacidade de abstração aqui, de generalização dessas coisas. Tá? Então, vamos lá. E aí é onde eu entro uma parte um pouco mais iterativa.
Vamos fazer a mônada do identity, tá? Daí vamos voltar para o código aqui. Para o código aqui. Dá uma olhada. Deixa eu só ver um negócio aqui. Acho que já está o resultado, né? Identity de F de... tá, beleza. Aqui já está com o resultado, né? Que é esse cara aqui. Eu vou comentar ele aqui, mas vamos lá. Vamos pegar e fazer a mônada do identity. Como é que vai ser resolvido esse negócio, tá? A gente vai passar um parâmetro adicional. A ideia do transformer é eu colocar nesses tipos... Cadê os iniciais aqui, ó? Nesses tipos que a gente estava fazendo, tá? Eu vou botar um argumento a mais. Então, no identity, azinho, eu não vou passar só azinho para ele, eu vou passar um F de azinho. Vou passar mais coisas para ele, mais informações. Mesma coisa no compose, que eu estou passando 3 tipos, né? 3 informações, eu vou passar informação adicional. Qual que é a ideia do transformer? É sempre essa. Eu vou dar uma informação adicional no meu tipo, tá? Que é a informação concreta que eu vou precisar para resolver isso. E essa informação concreta aí, tipo, que é o que a gente vai ver aqui agora, vai permitir eu construir uma função lá dentro para eliminar esses caras. E aí, repare, que a resposta meio que já está aqui, tá? Olha esse run identity. Esse run identity é um cara que pega um identity azinho e produz um azinho. Quem que é o tipo do... Por que não está... run identity. Olha o tipo desse cara, que já está aqui. É um cara que pega a identity azinho e elimina a estrutura que está em torno dele. Fazendo, entre aspas, pattern matching. Tá? Que é um pattern matching de um jeito um pouco mais inteligente. Olha o get compose. O tipo dele. Get compose. É um cara que pega compose, tem estrutura aqui, tem mais estrutura aqui dentro, mas ele elimina um nível de estrutura. Ó. Do lado direito não apareceu compose. Tá? É isso que a gente está precisando. Professor, Pergunta. tá dando para me ouvir? Sim. Tá. Mas, tipo, quando você coloca nesse record, o run identity, ele não faz... não. É porque você colocou o tipo A, né? Aí, então, ele faz o contrário. Não. Já entendi. Não, é porque, tipo, eu ia fazer a pergunta, porque normalmente a gente faz a gente faz a função de construtor, né? Só que, nesse caso, você colocou o tipo do run identity como A. Aí fez com que ele te fizesse esse negócio de descascar, né? Isso. Não, é porque na hora que eu fui perguntar eu entendi. Foi só por isso. Ótimo. Então vamos para frente. Então o que a gente vai fazer agora? Olha esse outro tipo que está aqui, ó. Esse cara que está aqui. Eu estou chamando de identity T, que é vocês vão ver que vários desses monad transformers é o nome da mônada que você está fazendo com T, tá? Sei lá, aí vou mostrar aqui para vocês os casos concretos, tá? Maybe T, error, que é o either, tá? Esse erro é o either, tá vendo? O either aqui dentro, então é o erro T. Estou usando os nomes que estão nas bibliotecas, tá? Reader T, tem o state T, cadê ele aqui, ó? O state T, então, normalmente são aquelas mônadas que a gente viu, só que com um temperinho a mais, tá? Por exemplo, quando a gente viu o state transformer lá, a mônada do state, ele era, ó, state M de Azinho. S Azinho. Era só isso. E aí o que ele fazia, tá? A função dele era uma S para A de S, a tupla. O que eu estou fazendo aqui? A gente vai chegar lá. Eu estou botando um nível a mais, ó, uma estrutura adicional, o Mzinho, que é a mônada que eu quero compor com o state. Olha lá o Mzinho aqui, ó, em torno do resultado. Tá? Para todos eles a gente vai fazer alguma coisa parecida. Tá? Mas eu vou fazer aqui depois a gente chega nesses casos concretos. Mas o que eu quero eu quero compor, né? F de G de Azinho e fazer a mônada. Só que não vai ser suficiente eu saber que é F e a G são mônadas. Eu preciso saber um deles, eu preciso saber concretamente quem que é. Então a gente vai dizer, é M de maybe. Não é mais M ou F de G de Azinho, é F de maybe de Azinho. E aí a gente vai conseguir resolver. Não vai ser mais F de G de Azinho, vai ser F de either de Azinho. Aí a gente vai conseguir resolver. Tá? Mas vamos lá, vamos construir aqui o caso, entre aspas, geral, porque depois todos eles meio que seguem a mesma fórmula, tá? Cadê meu identity T? Tá aqui. Então vamos lá.
Aí vamos aqui, acompanha pelo código. Então, eu estou fazendo uma extensão desse identity, que é o transform identity, e ele tem utilidade prática, tá? Não é só teórica aqui para discussão da coisa, mas depois a gente vê. É a mônada, entre aspas, que não faz nada, tá? Ela vai servir para eu poder parar esse processo de transformação, tá? Porque senão não teria fim, mas vamos lá para frente. Agora ele vai ser o identity de Fzinho de A, e Fzinho e Azinho, e lá dentro tem um F de A. Tá? O Azinho, antes era só um Azinho, agora eu tenho F de Azinho. E aí eu tenho uma função, aqui como eu dei nome, tá, para esse campo, né, da estrutura, eu estou chamando de runIdentityT. Só isso, tá? Agora, esse cara aqui não é só o nome. Isso aqui vira uma função que pega F de Azinho, identityT, e transforma num F de Azinho, né? Lembrando. runIdentityT é uma coisa, ó, que tira um nível de estrutura, tá? Ó, é identity FA e virou só FA. Eliminou esse identityT, tá? Então, vamos lá. Para fazer a mônada, eu preciso fazer o functor e o aplicativo. Então, quem que é o functor dele? Tá? O functor dele é razoavelmente simples. É pegar e fazer ó, a identityT, usar o fmap desse cara F que está aqui atrás, né? Ó, F, que está envolvendo meus dados. Tá? Então, vou usar o fmap do F, pegar a função de fora e aplicar lá dentro da estrutura. Só isso. Tranquilo. Alguma dúvida aí, vocês perguntem, tá? O aplicativo, o pior, o que eu tenho que fazer? Simplesmente envelopar ó, dentro do identityT o pior X. O X é o dado, tá? Quem que é esse pior aqui? É o pior do F de Azinho. Okay? Então, sabendo que o F é aplicativo, eu uso o pior dele para envelopar os dados dentro do F. E aí eu uso o identity para envelopar tudo dentro do identity. E aí vai dar certo. Do lado de cá, a estrela é exatamente... Opa, perdão. Por que tá ruim aqui o negócio? O que eu faço aqui, tá? Mesma coisa. Do lado de cá, estou envelopando tudo dentro do identity para poder ficar certo o tipo no final. Eu pego a função, a estrutura que tem a função, e uso a estrela dela, da estrela do F, para passar os dados que estão dentro da estrutura F, que eu chamei de FA aqui. Simples assim, tá? E a mônada? Então, vamos fazer a mônada. Eu vou indo passo a passo, deixa eu comentar aqui. Porque esse código aqui, ó, tá bem compactozão, e eu gosto mais de ir produzindo a coisa para vocês entenderem de onde saiu esse código aí, tá? Porque senão ele vira um código meio mágico. Deixa eu liberar espaço aqui para mim. De lado. Então, olha só, vamos fazer essa mônada aí do zero, tá? Instance. Então, sabendo que a estrutura que tem lá dentro é um Mzinho, eu vou exigir que o F lá dentro da minha estrutura seja mônada, tá? Quero implementar mônada de identity tm, onde? Aí eu quero fazer o bind. Então, vamos lá. O meu bind, lembrando, deixa eu escrever aqui no comentário. Ah, tá, já tá aqui, eu só vou copiar. Essa aqui é a assinatura que eu estou procurando, tá? Para ficar visível aqui. Para ficar visível aqui, acho que tá todo mundo visível aqui na tela. Beleza. Então, vou deixar assim nessa configuração aqui. Então, olha só. Vamos por partes aqui. Eu estou fazendo, tá? Ó, identity T. Lá dentro tem um M de Azinho. Olha a assinatura da parada lá. O primeiro cara do lado esquerdo é um identity T, Mzinho, Azinho. Isso quer dizer que é um identity, lá dentro tem um dado que eu estou chamando de MA, que tem um tipo M de A. Olha a assinatura que está lá em cima, lá na linha 46. Tá? Aí do lado, isso vai entrar o bind. Do lado direito do bind tem uma função que eu estou chamando de F. Vou chamar só de F aqui. Que tem essa cara, né? Ó, Azinho para a identity T, M de Bzinho. Alguém está me dando essa função. Ok? Quem que é esse cara?
eu vou fazer um undefined aqui, a gente vai refinando esses dados, tá? Inclusive, se eu fizer, ó, compilar, compilou. Ok? Mas se eu tentar usar aquele bind ali, ele vai falar, ó, pô, tem um erro aí, que é um undefined, tá? O que eu quero ir usando aqui com vocês é mostrar uma forma de usando o compilador, o próprio interpretador, e lendo os erros dele, para eu poder tentar fazer a coisa funcionar. E o que eu quero usar como base? E é isso aqui que eu gosto de fazer. Toda vez que eu preciso fazer, eu mando transform. Eu só entendi essa história de transforms fazendo isso aqui, ó. Pegando e fazendo a implementação do bind nesse formato aqui, ó. Join de fmap de alguma coisa. Então eu quero colocar aqui, tá? Na minha primeira tentativa. Fmap de alguma coisa com o dado. E aí eu sei que o resultado desse fmap aqui tem que ser m de alguma coisa. Para eu poder usar um join. Qual join? Do m ali, ó, que vocês vão ver, tá? Do mono de m, para poder chegar no resultado final. Essa vai ser a minha estratégia, tá? Então vamos lá. Porque normalmente é difícil fazer eu pelo menos não consigo fazer o bind de muito outro jeito, não. Então eu vou fazer o seguinte tentativa. Vou deixar esse cara aqui e vou fazer um let AIMB. Um nome meio que arbitrário, tá? Mas vamos lá. Não é exatamente arbitrário, mas é como se fosse uma função de Azinho para identity MB. Ok? Para tentar sacar sempre o tipo aqui. Mas enfim, é um nome aí. E a minha primeira tentativa vai ser essa daqui, ó. Usar o bind do M, daquele mono de M que eu exigi lá. Então ele me deu um bind da estrutura M e tentar usar ele direto. Tá? Em undefined. E aí o que eu quero tentar ir fazendo? Eu quero refinar esse carinha AIMB até eu chegar num valor que o compilador para de reclamar, tá? Então olha só, pum, compilei. Aí ele virou para mim e falou, cara, tá com problema, tá com erro, tá? Esse erro não ajuda muita gente não, tá? Olha do lado de cá, ele tá falando para mim, olha, eu esperava uma coisa do tipo A para M de B. Lembrando, esse bind aqui, ó, esse bind que tá aqui, vocês estão vendo meu mouse e o código, né? Sim. Sim, sim. Tá. Esse bindzinho aqui, ó, que tá marcado aqui onde o cursor tá piscando, é o bind que eu ganhei desse M aqui, ó, que eu exigi que ele seja a mônada. Então é o bind do M, do Mzinho. Do lado esquerdo eu tô passando um M de Azinho, é o tipo dele, tá? Como é que eu sei que é um M de Azinho? Esse MA não era o que estava dentro do identity? O que tem dentro do identity? M de Azinho. Olha aqui em cima, ó. Beleza? Então eu sei o tipo desse cara. É um M de Azinho. Esse MA. Por conta das assinaturas aqui. Então, esse bind, se do lado esquerdo ele está vendo um M de Azinho, só pode ser o bind do M. O type checker vai lá e checa isso pra gente. Fala, só pode ser o bind que eu tô vindo dessa exigência aqui. Então, esse F não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser uma função Azinho para M de B. É isso que o compilador está me falando. Só que não é isso que eu estou entregando para ele. Porque esse F, olha aqui onde eu estou usando o F. Tá? O F está do lado direito desse bind, que é o bind que eu quero definir agora. É o que eu estou procurando. Tá? Que eu não sei como é que é. Do lado esquerdo dele, ele viu um identity M Azinho. Então, esse cara aqui, ó, o F que está aqui em cima, tem que ser Azinho para identity MBzinho. Para esse bind aqui ficar corretamente tipado. Por isso que um cara não encaixou no outro. Tá? Um cara não encaixou no outro. Só que esse erro ele não me ajuda muito a falar, cara, tá bom, e como é que eu resolvo a parada? Tipo, ele tá claramente, tipo, tá errado o tipo, eu sei identificar de onde tá vindo os erros, a inconsistência, mas esse tipo aí não me ajuda muito, tá? Tipo assim, não me ajuda muito a dar um passo adicional. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar aqui minha estratégia e vou falar o seguinte. Edil, calma aí. Em vez de usar... Rapidão. Não, pergunta eu tenho uma primeiro, dúvida. Vai. Sim. Tem uma dúvida. Você falou que esse bind que está escrito aí é o bind que você está tentando definir. Esse aqui em cima, ó. Isso. Só Na que linha 68. existe um outro bind que é o bind do MA. É o bind do M que eu herdei aqui, ó. Sim, só que o MA é do tipo M. O MA é do tipo M de Azinho.
O MA é do tipo M de Azinho. Ó, MA, esse carinha, ele tem o tipo M de Azinho. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Vamos lá, de novo, aqui, ó, olha atrás aqui. A linha 68. Esse bind que eu quero definir tem que ter essa assinatura, certo? A assinatura que está no comentário aqui em cima dele. Certo. Quem está entrando do lado esquerdo? A identity T, M de Azinho. Ok. É o primeiro argumento. Aí eu usei pattern matching para eliminar o identity T. Tá vendo? Para entrar dentro dele e pegar alguma coisa. O que tem dentro do identity T? Olha aqui em cima, ó, na linha 46. Dentro do identity M de A lá. tem um M de A. Aqui eu chamei de F, aqui embaixo eu tô chamando de M. Eu renomeei aqui, mas só para lembrar, ó, esse F é uma mônada, não é qualquer F não. Ok. Então esse MA aqui, o valor MA, tem tipo M de Azinho. Perfeito? Ah, e o M é uma mônada. E o M é uma mônada, que eu exigi aqui atrás, ó. Ok. Então ele me deu um bind. Ok, mas a confusão de binds que está acontecendo aí, teve alguma confusão de binds aí, que é um bind é o do M e o outro bind é o que você está tentando definir. Isso. Esse primeiro bind aqui, ó, repare, na linha 68 é o que eu tô procurando. Isso. O bind da linha 69 é o que eu ganhei do mono de M na assinatura aqui. Ok. Tudo bem? Ok. Ok? Mas isso não Repare vai que funcionar, né? Porque o F não tem nada a ver com o M, ele tem a ver com o MA. Isso. Foi a minha primeira tentativa, porque não, é bem comum, vamos lá. O que a gente está tentando fazer é, a partir das informações que a gente tem, tentar produzir alguma coisa que funcione. Ora, se eu tenho bind, deixa eu tentar usar direto esse bind aí, ó, uma tentativa naive, mesmo sabendo que não vai funcionar, porque na esperança de que o compilador fale para mim, com o erro na tipagem, quando ele fizer a tipagem, ele me dê alguma indicação de, cara, o que tá dando errado aqui? Mas aqui, Mas ele você deu vai uma ver boa ali. você vai ver o que eu vou fazer. Mas, ó, ele me disse o que tá dando errado. Se você tirar o identity T ali, dá certo. É isso que ele me disse. Exato, agora você tá sacando. Tá vendo? Ó, o que tá errado nisso aqui? De alguma forma eu tenho que te jogar fora esse identity T, né? De quem? Do F, ó. É o tipo do F. Sim, tá na linha 66. É o tipo do F. Beleza? É o tipo do F. Só que, ó, aí é que tá o negócio, tá? O F, a assinatura dele é azinho pra... O resultado dele é identity TMB. Eu não consigo entrar dentro da função, que é isso aí, é uma função. Eu não consigo entrar dentro da função numa caixa, que eu entro lá dentro e mexo, não dá. Eu não consigo fazer isso dentro da função. Preciso fazer alguma coisa por fora. Mais ou menos. Function composition. Pode pensar nesse caminho. Deixa eu ir fazendo aqui. Tá, mas agora eu entendi. Pode ser um caminho diferente do que você pensou e a gente pode até testar esse seu caminho também. Acho que eu já estou antevendo aqui. Pode ser? Tá. Agora, só que olha do lado esquerdo aqui, ó, no minha anotação manual. Eu posso implementar, se eu conseguir implementar, eu consigo implementar o bind, tá? A partir do join do fmap. Então, o que é a minha tentativa? Cara, deixa eu tentar usar o fmap para fazer isso, em vez de usar o bind direto. Pode ser? Faz sentido? Uma outra tentativa. Não, pode ser, então, vamos lá. Mas agora só para esclarecer, eu pensei igualzinho a linha 61, que o que você comentou foi o que eu pensei. Pode ser que, porque ali, ó, tem gente que vai ter muita facilidade de chegar ali. Eu vou fazer um negócio mais passo a passo, depois eu vou refatorar tudo para chegar naquela linha lá. Bora, então bora. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender aquela linha 61 do jeito que tá aqui, sem passar por esse processo todo. Eu não tenho muita intuição sobre a linha 61. Provavelmente você já criou sua intuição. Você já tá, tipo, tu é de computação, cara, eu sou de engenharia. Vamos lá. Pessoal de computação é massa. Vamos lá, olha o que eu quero fazer. Eu quero fazer um fmap de FMA. Eu sei que isso aqui não é suficiente ainda, mas o que eu quero é esse fmap, o tipo no final das contas dele tem que ser aquela coisa do tipo M de Bzinho, porque aí eu uso o join e resolvo o problema, tá? E aí eu vou fazer uma coisa adicional aqui, eu vou botar um erro aqui de propósito, falando pro meu compilador,
que eu quero um tipo específico aqui. Então, eu vou forçar um erro, tá? Fazendo isso daqui. Para quê? Porque eu tô falando o seguinte, ó. Compilador, tenta produzir para mim um cara que chama AIMB do tipo azinho. A coisa mais genérica possível. Tá? A coisa mais genérica possível. A partir dessa implementação, FMAP, FMA, ele vai tentar generalizar o que é o FMAP e FMA. E ele não vai conseguir, eu já sei que não vai conseguir. E na esperança de que nesse erro eu tente entender o que está dando problema. Tá? Então, olha lá, ó, rodei, pá. Erro, obviamente, tá? E aí, o que ele está falando para mim? Olha, essa expressão FMA, eu não consigo produzir esse Azinho que você está querendo, não. É isso que ele está falando para mim. É isso que está escrito aí. Tudo bem? Por quê? Por que ele não consegue? Ora, porque não é qualquer tipo que satisfaz esse cara aí. E aqui, ele me deu quem que tem que ser o tipo do Azinho? Olha aqui, ó, é o que está escrito aqui nessa linha. Normalmente é difícil de ler esses caras aqui, por isso que eu estou fazendo meio que passo a passo. Olha o que eu estou falando. O que eu pedi para ele? FMAP de FMA do tipo Azinho. E aí o compilador tentou fazer, ele falou para mim, olha, cara, não dei conta. O tipo A1, que é esse Azinho aí que você está me pedindo, eu não dou conta. Mas, aliás, não é mais. Por que eu não dei conta? Porque você me deu um M de Identity TMB. Então ele disse para mim qual que é o tipo do FMAP que está aqui, ó. É isso que eu estava tentando fazer, ó. Quem que é o tipo daquele FMAP? M de Identity TMB. O que eu tô querendo? Aí, Eduardo, ó, o que eu tô querendo? O que eu gostaria de ter visto aqui, nesse momento? M de M de B, para poder usar o join do M e eliminar o problema, que é MMB. Só que tem um Identity T lá no meio, tá vendo? Esse Identity T é o problema. Esse cara que tá aqui, ó. Pá, esse cara é meu problema. Tá? Esse cara aí é meu problema. Ora, como é que eu resolvo esse cara? Tá? Como é que eu elimino o Identity T? Não é só usar essa função run Identity T? Certo? Vocês estão comigo? Sim, glória a Deus. Só que eu tô pensando nesse tipo do FMAP ainda. Eu parei ali, mas pode continuar. Por isso que eu pedi para o compilador calcular para mim, em vez de eu calcular na mão. Olha, então qual que é a minha ideia? Eu sei que, ó, quando eu faço isso aqui, FMAP e FMA, o resultado dessa coisa é uma estrutura M que tem alguma coisa lá dentro. Essa coisa lá dentro é um Identity T MB. E o que eu quero nesse momento? Eu quero a estrutura M e que dentro dela só tenha M de B. Eu quero eliminar o Identity T dentro de uma estrutura M. Ora, esse M é mônada. Se é mônada, é functor. Então eu posso olhar e falar, beleza. Vamos usar a função aqui, ó, run Identity T, que serve justamente para isso, pegar o Identity T e jogar fora. Vamos entrar dentro do M e usar o run Identity T. Como é que faz isso? FMAP run Identity T, beleza? Pega isso aqui. Cadê minha anotação? FMAP, blá, 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 e mapeia o resultado dessa coisa aqui. Beleza? Peguei o resultado dela. De novo, vamos por partes. FMAP e FMA é do tipo M de Identity de MB. Aí o que eu estou fazendo? Tô pegando esse resultado, usando o FMAP do M, passando essa função run Identity para entrar aqui dentro e jogar fora. Esse é Identity T. Vamos ver se isso aqui de fato vai. Pá. Opa! Ó, o que o compilador está falando para mim. Eu não consegui fazer o que você me pediu por causa desse tipo Azinho. Por quê? Porque o que você está produzindo aí com esse FMAP, blá, 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 essa coisa toda, ele é do tipo M de Bzinho. Opa, então deu certo. Join. Falta o join para chegar no bind, certo? É. E eu tenho o join, porque o join é da mônada aqui, ó. Tá? Só tem um pequeno detalhe que eu vou subir aqui em cima para vocês. O join não tá na biblioteca base, tipo, tá na biblioteca base, mas tem que importar esse pacote aqui, ó, control.monad.
E eu tô trazendo o join lá dele, tá? Sim, sim. Eu tô fazendo esse pequeno detalhe que não tava na tela aqui. Mas eu tenho o join. O fato de ser mônada, o M ser mônada, ele me dá um join. Que é o que a gente viu como é que produz lá, tá? Pô, legal. Então, se eu fizer join, essa coisa toda, o tipo disso aqui vai ser M de B, certo? Certo. Cadê? Como é que salva aqui, velho? X, Ctrl S, Ctrl C, Ctrl L. Olha lá, ó. O resultado final daquela expressão toda, A e MB, é M de B. Que é o que eu preciso, não é? Ó, M de B, eu preciso para terminar a coisa que eu preciso, no nível dos tipos. Colocar isso dentro de um identity T. Aí eu Já o terminei meu construtor. join que eu tô procurando. Já o construtor do identity agora. De Beleza. alguma forma. Então, vou limpar essa coisa toda aqui. Blá, 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 blá. E aí eu faço, então, identity para botar esse cara lá dentro, certo? Isso aqui deve funcionar. Isso deve, pelo menos, passar no type checker, né? Por quê? Vamos lá por partes de novo. Fmap, FMA produziu. Fmap, FMA produziu. Deixa eu escrever. É essa parte pra mim que tá bugando, cara. Como é que esse treco gera M de identity de M de B? Ah, cara, confia que ele calculou certo. Vamos lá. Eu tô achando mais fácil entender a linha 61 do que isso aí, rapaz. Eu também, velho. Eu também tô com essa mesma intuição. A gente vai chegar lá. Olha lá do lá. Fmap de FMA. Ele falou pra mim que era M de identity TMB, tá? Aí quando eu fiz fmap de run identity T, dessa coisa toda aí, fmap FMA, isso aqui tudo, o tipo dele foi M de Bzinho. Aí o que a gente fez? Join, aquela coisa toda que tá ali do lado, virou M de Bzinho. E aí, para terminar, para fazer a tipagem, porque eu estou procurando a identity TM de Bzinho, que é a linha 67, tá? A gente usou identity T, o construtor, botou a coisa lá dentro para virar no final identity M de Bzinho, que é o que eu estava querendo. Todo mundo sacou que isso aqui encaixou, né? Cadê? Todo mundo viu que encaixou. Pelo menos é aquela coisa, ó. Eu nem sei o que significa muito bem essa operação aí, ó. Eu só sei que, tipo. Concordo. E é aquela coisa de ir calculando, Eduardo. Que lembra que você até a discussão que, tipo, cara, os tipos vão me orientando o que eu tenho que fazer. Mas eu falei que isso também tem um lado ruim, né? Que chega um momento que você não sabe absolutamente nada do que tá acontecendo. Em termos semânticos. Você só sabe os tipos. O que eu sei é que tá funcionando. Exato, mas você acabou de falar. O que significa isso? Ninguém sabe. Uai, vamos lá, vamos por partes. Tipo, vamos ler. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando, ó, o MA é o que tá o recebimento de dados. Olha aqui atrás. O F é a função que eu quero aplicar. Então, vamos ler o que tá escrito. Então, o que eu pego? Eu pego ó, o fmap para poder aplicar F dentro do MA. Aí produziu dados e estrutura. Aí a minha estrutura estava meio troncha. Foi isso que aconteceu aqui, ó. O efeito que eu quero é esse. Volta aqui na minha anotação manual. Olha o join aqui atrás. O join é pegar uma função H, um dado dentro da estrutura, fazer fmap nela, aplicar a função dentro da estrutura, certo? E aí arrumar a estrutura com join. Não é isso que é o bind? Nessa interpretação aqui? É isso que é o bind. Nessa interpretação aqui, é isso que é o bind. É pegar uma função, aplicar ela dentro de uma estrutura. Que gera mais estrutura. Que gera mais estrutura. Então, minha estrutura, no final aqui, no resultado do FMAP, fica meio bagunçada. Então, o que eu faço? Eu arrumo de volta a estrutura no final com o join. Beleza. Então, a ideia básica do bind, eu posso quebrar ele em duas ideias. Eu posso rever ele como duas coisas. Fazer map de alguma coisa, ir na estrutura e alterar, e depois fletar a estrutura. Esse join, a ideia básica dele é fazer um fold. Eu concordo, na verdade. Semanticamente, para mim, isso lembra um fold. Isso é um fold.
Esse join é um fold. Tá? Esse join é um fold. Então a gente pode entender o bind como sendo map com fold. Ok. Depois a gente vê aqui as assinaturas do fold pra gente se convencer melhor. Mas olha o que aconteceu então. É isso que eu tô procurando. Então olha no código de novo. Eu peguei os dados, mapeei, estão dentro da estrutura M, eu peguei o fmap e taquei a função lá dentro e apliquei. Pá. Aí a estrutura ficou com uma sujeira, ficou com sujeira lá. Só que não foi só sujeira M de B. Foi M de identity de M de B. Ok. Aí M de identity de M de B? É porque a função F gera um identity, velho. Tipo, a função F é a linha 66. Eu também tinha ficado a identity T de M de B. Eu não peguei o M de identity de... Ah, tá. Se convenceu melhor? Ah, tá. Não. Verdade. Não, faz sentido. Tá vendo aqui? Não, essas linhas de comentário que eles tipam os trecos dos O F operadores ele é vai o que para abre. identity T de B, e aí o fmap faz ele ir para M de a identity T de M de B. Não entendi. Se convenceu melhor? Agora sim. Os tipos, leia os tipos. Os tipos são a especificação de cada um desses termos que está escrito aí. Então vamos lá, seguindo, para ver se eu faço de uma vez só. Peguei os dados, peguei a função, taquei dentro lá dos dados e produzi alguma coisa. Eu produzi dados dentro de uma estrutura. Só que a estrutura estava com sujeira, porque tinha M e tinha identity. Então o que eu fiz? Então agora eu vou começar a arrumar, limpar a estrutura. Eu usei fmap run identity para sumir com esse identity daqui dentro da estrutura, que ele estava me atrapalhando. Aí depois disso sobrou M de M de B. Aí eu usei o join para fletar, para fazer o fold, tá? Que é pegar M de MB e produzir um M de B. Não é isso que o fold faz, essa que é a ideia, tá? T fold. Tem que importar, né? Import. Opa. Importe, professor. Olha o que o fold faz. É isso que é interessante olhar. Ele pega dados, Mzinho, dentro de uma estrutura e some com a estrutura. Não é o que a gente está fazendo? Ó. M de MB, dados dentro de uma estrutura B e some com a estrutura. Some com a estrutura M de fora aqui, ó. Isso aqui é um fold. O join é um fold especial, mas é um fold. Tá? É um fold. Igual a gente já tinha visto aqui para trás. Não é nada mágico. Então, o que eu fiz? Primeiro, usei fmap para limpar a estrutura internamente. Usei o join para descascar um pouco a estrutura, fletar essa estrutura. E aí, esse identity T aqui está aqui para poder casar com esse tipo identity TMB, porque do lado, esse pedaço todo aqui é M de B. Se convencendo? Esse segundo fmap vai tirar a estrutura que a gente não quer. Esse aqui, né? Ó, fmap aqui mais externo. Isso. Todo mundo O convenceu, certo? Ele vai tirar o identity T, vai ficar M de B, aí o fmap... join fleta. O join faz M de B virar M de B. Perfeito? Ok, beleza. Agora isso entendi. Então isso faz sentido, tá vendo? Não é assim. O fmap faz o run identity entrar no M de B, e aí, tipo, tira o identity T, e aí agora o join tira o M, sobrando. Não, faz sentido. Fez muito sentido agora. Isso aqui, não que isso faça mais sentido que a 61, mas agora faz sentido. Para mim faz mais sentido do que o 69. Para mim faz mais sentido que o 61. O 61 tá bem abstrato. Vou chegar nele aqui agora. Mas todo mundo entendeu aqui o caminho. Todo mundo entendeu a implementação e faz sentido, né? Certo. Tipo assim, tecnicamente teria que parar, provar que esse bind trata das propriedades. Eu não vou fazer aqui, mas confia em mim. Ele é a mono é o bind da mono que a gente quer mesmo, tá? Engenheiros feelings, cara. Engenheiros feelings, pois é. Porque senão não dá tempo aqui. Mas vamos lá. Beleza. Agora vamos refatorar para chegar na linha 61, que tá bem mais compacto, tá mais bonitinha, tá? Tá bom? Bonitinha assim, temos, né? Primeira coisa que é lembrar vou botar aqui nos comentários, tá? O que eu vou fazendo uma coisa de cada vez. O functor exige uma lei, que é fmap de f.g tem que ser igual a fmap f.fmap.g.
G, beleza? Isso aqui é das leis do functor. Então, toda hora que eu uso fmap, eu tô implicitamente falando, cara, essa propriedade aí tem que ser verdadeira, tá? Aí, olha só, fmap, o que tá escrito aqui, ó, é do lado direito, tá? Ó, fmapf.fmapg é fazer o seguinte, né? Sinônimo disso. fmapg. Vou chamar aqui, ó, x, certo? Uhum. É fazer primeiro fmap, pegar os dados, que são x, fazer fmap primeiro com g, depois pegar o resultado disso e fazer fmap com f. Não é exatamente o que a gente está fazendo ali na nossa linha lá, no nosso bind que a gente fez? Eu faço fmap com f no MA, depois eu pego o resultado disso, faço fmap com run ident, o resultado daquela coisa. Então posso olhar e falar, opa, então beleza, então vou reescrever isso aqui como sendo identity t join, deixa quieto aí. Isso aqui tudo vai ficar fmap de alguma coisa só, que é f.g. Tá? F é a função externa. Identity t, ponto, a função que está mais lá dentro. Tudo bem? Tudo bem. Propriedade do functor, tá? Ó, compilei, rodou, sem nenhum problema. Então, deve estar certo. Segunda propriedade que eu quero aqui. Segunda propriedade, tá? Segunda propriedade que a gente vai usar aqui agora. Ali atrás, na hora que eu fiz a anotação manual, eu escrevi que MA bind com F pode ser escrito como sendo join de fmap fma. Foi o que eu usei ali atrás para dizer o que era o join, a relação entre o join e o bind. Tá? A gente meio que usou aqui. Beleza? Podemos fazer a volta. Não é isso que está acontecendo? Join, fmap de alguma coisa com dados. Não posso escrever em termos de bind? Então, vamos lá. Identity t. E aqui dentro vai ter um MA bind com alguma coisa que é run identity t.f. Certo? Compilou. Certo? Ah, tá. Sim. É. Isso daqui é exatamente o que está escrito aqui em cima. Beleza? Mas não precisa, você não precisa se lembrar dessas duas propriedades para chegar nessa linha 61. Pelo menos eu não precisei quando eu tive a sacada no começo. Eu não tenho essa sacada aí. É que na verdade a intuição é a seguinte: quando você fez a primeira vez, o erro que ele te deu falou assim: olha, você precisa de uma função que pega um A e transforma para um M de A, mas o que está acontecendo? Um M de B, só que você está pegando um A e transformando num identity de M de B. Aí esse era o erro que estava dando. Quando você fez aquele jeito naive, né? Aí eu pensei o seguinte, pô, eu não posso entrar na função e mudar o tipo dela, porque isso, até onde eu sei, eu não sei fazer isso em Haskell. O que eu sei fazer? Se eu pegar uma função que pega um identity de M de B e gera um M de B, eu resolvo o problema. Certo? Qual função faz isso? Run identity T. Entendeu? Aí eu falei, pô, isso aí é exatamente a linha 61. Vamos, repete aqui. Você precisa fazer o jeito naive, que é aquele jeito lá que você tentava tipar como tipo Azinho e usando apenas um bind do M, eu acho. Aqui, né? Ó, IMB. Esse aí. Esse que você está me falando. Blá, blá, blá. Pronto. Isso. Nossa, pior que é mesmo, viu? Ó, o que você está me falando. Cadê ele? Ali, ó, apareceu. Expected type. Não, embaixo. Desce mais o mouse, aqui, desce né? mais. Não, desce. Cara, peraí. Aí, ó, passou. Agora você passou. É expected type Azinho set MB. Onde, filho? Aqui, certo? Isso. Esse é o tipo que ele quer. Exatamente. E o tipo que deu foi uma função que pega um Azinho e devolve um identity de M de B. Isso. Porém, só que você não pode mudar o tipo da função, né? Porque não faz sentido. O que você pode fazer? Você pode pegar uma função que pega um identity T de M de B e transforma para M de B. Então a sua ideia já foi direta aqui, ó. Aqui dentro, pegar a minha função e fazer, ó, tem a função F. Aí eu vou combinar ela com alguma coisa que elimina esse ident.
que você escreveu na linha 46. Certo? É isso aqui. É. Exato, mas é isso mesmo. Então, é porque eu não precisei saber das duas propriedades que você falou do fmap e do join, que é uma releitura do bind, entendeu? Eu meio que falei, é um jeito engenheiro mesmo, eu preciso me livrar do treco. Tem alguma coisa que faz me livrar? Tem, pronto. Foi isso que eu pensei na hora. Engraçado, quando a gente olha essa versão compacta, nem parece que faz tanto. Tipo, parece que você tá fazendo outra coisa. Mas Haskell é O assim outro mesmo. coisa. Tecnicamente você tá fazendo, porque o outro tá pegando. Porque, tipo, essa aí, esse join, sei lá o que, você tá pegando negócio, levando pra estrutura, aí tira dela, aí passa de novo, aí bota de novo na estrutura e depois tira. O outro ali Mas é parece que só assim tá, mesmo. tipo, dente. Exato, pô, mas Haskell é assim, velho. Haskell, se você ler o treco pronto, você vai entender absolutamente porra nenhuma. Agora, se você ler desse jeito que o Edu fez, por partes, entendeu? Por isso que eu tô tentando trazer por partes. Mas eu gostei desse treco aí. É bonito a solução. No final das contas, a solução é bonita. Vamos lá, vamos ler. Vamos, final das contas. Posso limpar, né? Aham. Acho que todo mundo entendeu onde é que a gente chegou, tá? Então, essa aqui é a implementação final. Aqui tem que ter comentário, né? Aí, uma coisa que eu notei, chegou alguma hora que você tava dando delete aí, ô Edil, e aí ficou verde. Alguma hora, alguma coisa ficou verde. Não sei dizer não o sei. quê. Estão falando do meu tema aqui até agora. Não sei do que estão falando. Mas Exato. tá visível, não tá? Tá visível. Todo mundo sacou como é que a gente chegou aí, certo? Aham. Então, beleza. Qual que foi o padrão, tá? Qual que foi o padrão que a gente seguiu aqui? Aí, voltando para o meu rabisco manual aqui. Eu concluí, que essa é a ideia básica do transformador de mônada. Os caras que a gente vai ver depois são casos concretos. A gente viu esse ident tem uma mônada meio inútil, tá? É simplesmente uma mônada que, tipo, meio que não faz nada na estrutura dele, tá? Ok. Faz sentido. O que a gente quer é o maybe, é a lista, é o Coisas state, úteis. coisas aparentemente mais úteis. Não estou dizendo que esse ident seja inútil, não. Agora, esse ident é suficientemente simples para entender o problema sem... Porque os caras que a gente vai começar a olhar aqui, o maybe tem dois casos, a gente vai ter que tratar dos casos em separado. O state tem aquela coisa, tipo, porra, quando eu rodo eu rodo um state para pegar a função, eu rodo outra vez o state para pegar o dado, e eu tenho que ficar arrumando os state, né? Carregando esses estados. Passando de um para o outro. Então, repare que é bem mais... Os outros caras têm mais complicações, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse ident não tem complicação nenhuma. Ele captura a essência do transformador, o problema, a essência do problema, que é o que a gente vai fazer nos outros. É exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Qual que foi o problema? Como é que a gente resolveu, no fim das contas, o que aconteceu, tá? A gente tem... Com os dados que a gente está tentando usar aí, ó, com o bind, ou o join, no caso, tá? A gente tinha alguma coisa que era f de g de f de azinho. Foi isso que a gente produziu lá no meio do caminho. Tá? Foi isso que a gente produziu no meio do caminho. E eu queria usar o join para consertar o negócio. O join é m de azinho para m de azinho. O g que estava aqui dentro, que no nosso caso foi o identity t, ele impede a gente usar o join. Então, o que a gente fez? Ora, eu usei para jogar fora esse G, no nosso caso concreto, eu usei o run identity T, que é uma função, no meu caso aqui, particular, tá? Que pega, né? Alguma coisa nessa assinatura G que tá aqui. G de F de Azinho e produz um F de Azinho. Jogou fora o G. Só que eu só consegui usar esse run identity porque eu sei que o dado que eu tô... A mônada que eu tô produzindo é esse identity T. Eu só consegui fazer isso porque eu sei o caso concreto que eu estou trabalhando. O que a gente estava tentando fazer antes? Eu estava fazendo composição de... Repara aqui, ó, que é esse caso aqui. Eu estava fazendo F de G de Azinho sem saber quem é o F, sem saber quem é o G, só usando as operações que eu sabia que vinha do functor ou do aplicativo, fazer os aplicativos. Aqui eu não consigo fazer isso. Aqui eu só consigo resolver esse problema porque eu sei quem é o G. Foi a questão que a gente está fazendo. Eu só consegui resolver esse problema porque eu sabia quem era o G.
Eu sabia que o G me dava essa função, run identity T. Tudo bem? Todo mundo tá vendo? Isso aí que é o ponto-chave dessa coisa aqui. Eu mas só isso é consegui ruim, né? resolver o problema. Isso é ruim por um lado, porque eu preciso de informação concreta. Porque antes eu fazia meio que de graça, né? Sem saber nada, tudo usando as abstrações, sem concretizar nada, eu ia andando para frente. Ia fazendo estruturas mais complexas e fazendo as operações todas e pronto. Não precisava saber as caixas pretas. Aqui não. Aqui a moleza acabou. Aqui a moleza, exatamente, aqui a moleza acabou. Eu preciso saber, você me deu duas caixas, que é a F e a G. Lembrando, a gente quer fazer isso, não, F, G e o dado lá dentro, o Azinho. Eu preciso saber uma delas. Eu preciso saber, essa F, ou no caso aqui a G, essa G é a identity. Se eu não souber, não vou conseguir fazer. Essa G é lista. Se eu souber que é lista, eu consigo resolver. Se eu souber que é maybe, eu consigo resolver. Se eu não souber, se eu só souber que é F, G e são mônadas, não consigo resolver. Só a informação que é mônada não resolve. Tudo bem? Ok? Todo mundo de acordo? Sim. Ok, por então, mim. vamos olhar aqui alguns casos concretos. Então, que agora esses são os casos que realmente é o que a gente quer implementar. Vamos adaptar o maybe. Deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que agora eu não vou precisar mais da anotação manual aqui. Vamos olhar o maybe. Vou transformar o maybe num maybe especial. Tá? Olha o que tem dentro desse maybe T. Tem um M de maybe de Azinho. Beleza? Um M de maybe de Azinho. Quem que é esse M? É a mônada que eu quero botar em torno do maybe. Olha aqui no lado do meu desenho aqui, tá? Eu quero fazer alguma coisa assim, ó. Eu quero construir uma estrutura que seja M de maybe. Ficou com o meu desenho aqui. Azinho. Eu quero pegar os azinhos e botar dentro do maybe, assim. E eu quero preparar o meu maybe para que ele aceite ficar dentro de uma casquinha M. É isso que a gente vai fazer agora. É como se eu tivesse que pegar o meu maybe, tá? E botar um canalzinho aqui, ó, de tal forma que ele encaixa numa mônada. É isso que a gente tem que fazer para cada um desses caras aí. Para o maybe virar compatível com uma casquinha fora, e ainda assim tudo ser mônada, tá? Eu preciso pegar o meu maybe e botar como se fosse um canalzinho, um caminhozinho, ou alguma coisinha que vai permitir ele encaixar na mônada externa. Eu não sei quem é essa mônada externa, o M. Eu só sei que é mônada, tá? Mas eu preciso alterar meu maybe. Eu preciso alterar quem está a parte dentro da estrutura. E isso aqui é uma coisa que é muita atenção aqui, porque a assinatura vai enganar pra caramba. Olha a assinatura do tipo que a gente está produzindo, é maybe T MAzinho. Fica com uma super cara de que o maybe tá do lado de fora e o Mzinho tá dentro do maybe. Quando eu leio isso aqui, ó. Quando eu leio essa parte aqui. Tá? Só que não é isso que tá acontecendo. O maybe tá dentro e o M tá do lado de fora. Tá? Isso aqui vocês vão ver que vai gerar mais confusão nos outros tipos. Então já percebam logo isso aqui de cara. Perfeito. Para fazer a mônada desse tipo, eu preciso do functor. O functor é simples, ó. Mesma ideia que a gente estava fazendo antes. Fmap, sem nada especial. O aplicativo, nada diferente do que a gente já estava fazendo antes. Fmap da estrelinha, pega os dados, tipo, aqui está a função, M e a B, usa a estrelinha para pegar e mandar isso para os dados. Nada especial diferente do que a gente já estava fazendo. A mônada, aí sim, vamos lá. A mônada a gente precisa usar a informação que é maybe, né? Então vamos lá. O bind do lado esquerdo vai receber maybe T e lá dentro tem um dado MA. Não anotei o tipo aqui, né? Qual que é o tipo desse MA aí? Tá? Que está ali na linha 78. O MA é do tipo M de maybe de Azinho. Tudo bem? Na linha 78, MA tem aquele tipo que está ali, ó, desenhado da mão. Do lado direito do bind tem um F, tá? Esse F aí tem tipo Azinho para M de maybe
Perdão. Azinho para maybe T. Maybe T. M. Azinho. Todo mundo tá vendo? Esse é o tipo do F que tá ali. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? O resultado final do bind tem que ser, tá? O resultado final do bind, que é o que eu tô procurando. É maybe T, M de Bzinho. Então, o que eu fiz? Botei um maybe T aqui, para encapsular todo mundo. E aí, lá dentro, do lado direito desse dólar aqui, tem que produzir um MB. No final das contas, é isso que eu estou procurando. MB. Do lado direito aí desse cara. Ora, o M não é mônada. Olha aqui atrás, ó. O M não é mônada. Se é mônada, eu posso usar do notation, tá? Do notation do M. Ok? Então, vamos lá. Esse do aqui, tudo aqui dentro aqui, ó, tá no mundinho do M, desse Mzinho. O que eu fiz? Eu peguei o meu MA e taquei ele dentro dessa coisa V. Quem que é o MA, gente? O MA não é M de maybe de Azinho? Olha do lado esquerdo lá. M de maybe esse de V Azinho. é um maybe A. Exato. Então, quando eu faço essa anotação, o que eu tô fazendo? Tô pegando, tirando de dentro do M e produzindo um maybe A, só o que tem lá dentro. O tipo do V. Tá ficando bom nisso, hein, Eduardo? É porque eu falei. O tipo Eu do não V. ver como composição de função ajuda demais. Eu vejo como outra coisa. Aí. Então, Pá. beleza. Se você vê, o importante é entender. Você não sei o que você tá entendendo, mas você tá entendendo. O tipo do Vzinho é maybe de Azinho. Porque é isso que essa anotação faz, né? Descasca o dado da mônada, né? Que eu tô dentro do notation. Tá? Aí eu vou testar o V. Porque se é maybe, pode ser nothing ou pode ser just. Tá? Se for nothing, não tem nada para fazer, né? Não é a ideia do maybe? Se tem nothing, eu não tenho os dados para... Eu não tenho dados. É isso. Então, o que eu faço? Mas esse return é do M. Isso, calma. Eu vou produzir um nothing e eu preciso botar tudo de volta no M de novo. Por quê? Lembrando, essa expressão aqui toda, ó, que eu tô marcando, o tipo dela é M de B. Ok. Então, o que eu fiz? O return vai encapsular qualquer coisa dentro do M. Que coisa que é? Nothing. Beleza? Esse return é do M. O outro caso tem um just e aí tem um dado lá dentro. Horas. O que eu quero fazer aqui não é pegar aquela função f e aplicar nesse dado. Então, eu venho aqui e aplico, ó, f de y. Tá? fy, qual que é o tipo dessa coisa? fy vai ser uma função, é uma função que pega um azinho e produz um m de b, blá. Então, f de y é maybe t, m, bzinho. Só que eu não quero produzir maybe t, mbzinho, eu quero produzir m de b, mb. Então, o que eu fiz aqui nesse caso? Usei lá o run maybe t, que elimina a casca, né? O maybe t. Olha aqui ele aqui. Aqui é onde eu estou usando a informação, que é um maybe t, para poder falar, beleza, o resultado daquele cara ali embaixo é m de b. Por isso que não tem return lá também, já está no tipo certo. Todo mundo pegou aí? Todo mundo pegou, gente? Todo mundo pegou? Olha aqui, ó, run maybe t é aquele caso de, produzir lá no meio do caminho uma estrutura que tem uma coisa atrapalhando, que é aquele maybe t. Joga fora, sabendo que você já sabe que é maybe t, joga fora esse maybe t aí. Todo mundo pegou? E aqui a gente usa esse cara para poder botar maybes dentro de mônadas. Olha lá no meu desenho ali, tá? Isso aqui me permite fazer. O maybe t me permite pegar, botar dentro de um m, um maybe. E aí operar m de maybe de A, por exemplo, lista de maybe de Azinho, fazer bind com ele. Mas de fato o new type é meio enganador mesmo. Ele trola mesmo. Ele trola mesmo. Vocês vão ver que trola mais ainda. Vamos mais um aqui, que é parecido com maybe. Esse tipo error. Eu chamei de error T, porque é o nome que está na biblioteca.
A biblioteca que eu estou me referenciando tem duas implementações principais dessa história aqui, tá? Isso aqui é um outro detalhe. Não façam... Eu estou colocando esses códigos, as implementações, como exemplo e tal, não sei o quê, mas a minha recomendação é vá lá, usa a biblioteca pronta, porque já está, super otimizada, e ela resolve alguns errinhos aí que tem no meio do caminho aí. Tem uns detalhezinhos técnicos aí no meio do caminho de algumas outras instâncias, do tipo show, o EQ. Se você tentar fazer o show aí do error T, ele vai dar erro. Então, tem algumas coisas resolvidas na biblioteca, tá? Mas tem duas bibliotecas. Tem uma que chama Transformers. Inclusive, eu adoro esse nome, Transformers. Tá? E tem uma outra biblioteca que chama MTL. Monad Transformer Library. Tá? Tem essas duas implementações. As duas são meio que equivalentes, tá? As duas têm todos esses tipos aí que eu estou mostrando para vocês. Elas implementam a mesma coisa. O MTL é uma implementação um pouquinho mais moderna. Eu já vi uns benchmarks dizendo mostrando que o MTL é ligeiramente mais veloz também, mas o MTL só funciona para versões... Ele não é compatível com Haskell 98 lá, tá? Porque, tipo assim, ele usa umas tretas mais novas de Haskell. O Transformers é compatível com mais coisas, com mais compiladores, com mais bibliotecas. Então tem isso. Mas ele te dá menos funcionalidades, assim, ele tem umas coisas mais avançadinhas lá que o MTL tem e o Transformers não tem. Mas assim, use o que tiver à sua mão, tá? Mas vamos lá. Agora tem Polysemi também, né, professor? Que parece que é já outra também pra usar abordagem, isso, né? tá? Aquele Polysemi que você está usando lá no teu projeto, aquilo é outra abordagem para resolver esse mesmo problema, tá? É outra abordagem, não tem nada a ver com isso aqui. Ele usa uma monada específica, tipo, para tudo, meio nóia. Que é aquele SEM, né? Uhum. Pois é outra abordagem. E é uma abordagem bem bruxaria, tá? Tipo assim, com programação em nível de tipos, um negócio bem mais sofisticado. Mas vamos lá, seguindo. Depois eu falo. Não, lá, depois eu falo, porque já é projeto. Beleza, para fechar aqui, ó. Vou fazer o either, tá? Que vai virar esse error T aí. Então tem um M de either. Tudo bem, gente? M, o either dentro do M. Mesma ideia do maybe. Mesma ideia básica do maybe. Então, o functor, fmap de fmap, igual a gente estava fazendo antes. O aplicativo, fmap de estrelinha, depois outra estrelinha, igual a gente estava fazendo antes. A mônada. Então, vamos lá, ó. Separei aqui, ó, igualzinho. Olha o do maybe lá como referência. Entrei no erro T, peguei um M de either e A. É isso que está lá dentro, que é o tipo desse M e A. Peguei a função. Aí eu encapsulei lá no erro T, que é o tipo final, tem que ter essa casca aqui. E aí usei o do M, do Mzinho. Então lá dentro fiz a mesma estratégia, ó. Tira de dentro do Mzinho o either. Então o V tem tipo either e A. Aí eu testei o V. Já que é either, só pode ser duas coisas. Ou é left e aí o que eu preciso fazer? Lembrando, left E é estrutura, não é dado. Tem um dado lá dentro, é o Ezinho, mas ele é parte da estrutura. Então eu só passo ele para frente como se fosse o nothing. Return left is, inalterado. O right o A é o dado que eu vou alimentar minha função F. Lembrando que a função F é de Azinho para um monte de coisa com Bzinho. F de Azinho vai produzir estrutura que é error T, M de error T, either e A. E aí eu uso o run error T para eliminar essa casca que está sobrando lá. Tá? E aí o tipo final dessa coisa é M de B. Aí. É o M do either de B. Já está certa a tipagem. Mesma estratégia do maybe. Não deve ter muita dificuldade aqui. Tá? Eu vou parar aqui. Na aula que vem a gente olha o reader. Eu acho que eu não falei do reader monad sem purinho. Tá? Eu explico o que é o reader. Ele é interessante. Ele é útil, extremamente útil. Talvez a monad mais usada. Tá? Talvez. Até mais que o maybe, até mais que as outras coisas em projeto de verdade. E a gente vê o state.
tá? O state é sempre o que eu acho meio chatinho, apesar da você ver aqui pouquinhas linhas, mas ele é sempre um cara um pouco mais chatinho. Mas na aula que vem, então, a gente vê o reader fora do transform, vê o transform dele e vê o transform do state, tá? E aí eu aí encerro, não tenho mais. Até teria coisa interessante para trazer aqui, mas eu acho que aí já começa a ser muito avançado demais. Essa história aqui de Monad Transformers, nas melhores cursos de Haskell que você encontrar por aí, isso aí já é considerado assim, muito avançado, tá? Então, se vocês estão entendendo isso aqui, vocês estão de boa. E aí eu trago alguns exemplos também práticos na aula que vem. Mais alguma... Você ia perguntar alguma coisa, Ior, não é? Comentar alguma coisa? Eu queria comentar, porque, tipo, realmente aquela biblioteca, Calamity, do Discord, tipo, ela é outra versão, aquela mais complexa que tinha dito, porque, tipo, ela é mais complexa, só que ela também é mais bruxaria, então meio que é mais fácil ao mesmo tempo fazer umas coisas, sabe? Só que você precisa ver as bruxarias lá. Por Quando você exemplo, tem entrar que na usar... implementação, eu vi aquela biblioteca que você tá usando, cara. Você entra lá dentro da implementação, é tipo, cara, você não entende nada. Só que usar ela, a interface é muito simples, né? Pois é, tipo, Ali me eu pareceu achei a uma coisa interface muito mais bem intuitiva, feita, assim, tá? extremamente bem feita. Ela, tipo, ela é feita para ficar igual a biblioteca do Python e a de JavaScript. Então, tipo, ela já é bem mais robusta.